Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido por Frater Goya, e mais importante que o governo é o segundo governo. Oi, eu sou o Mário Vitor, conhecido como marido da Ju, e você já pediu desculpa pro seu teórico da conspiração favorito hoje? É isso aí, galera. A gente vai estar falando hoje sobre um assunto bem complicado. A gente não quer complicar mais ele ainda, mas basicamente a gente está pegando um pouco se baseando um pouco nesse estouro que saiu do caso Epstein, e a gente quer trazer alguns filmes que tratam talvez com uma temática que mostra um pouco das coisas que vem aparecendo nesses casos aí. A gente quer falar um pouco sobre isso. A gente vai falar um pouco disso depois da vinheta, mas antes da nossa vinheta, o Goya quer fazer uma pequena introdução para o nosso episódio, até para pontuar quem estiver ouvindo, para ficar um pouco mais claro sobre o que a gente quer falar, beleza? Manda ver, Goya. Falou! Então, antes da gente seguir por episódio, porque nós vamos falar de vários temas e as pessoas vão estar acompanhando a conversa, é muito importante citar o que apareceu e o que não apareceu até agora nos arquivos do caso Epstein. Então, nós tivemos depoimento das vítimas, onde você vai ter aliciamento, grooming, abuso sistemático, tentativas de silenciamento das vítimas. Nós tivemos a logística do abuso, que foram aviões privados, casas conectadas e voltadas especificamente para isso, horários e pagamentos que aconteceram e uma organização criminosa. Apareceram também redes sociais e institucionais com pessoas influentes, jantares e encontros, uma proteção social e um silêncio cúmplice para que a situação continuasse acontecendo. Também foram vistos silenciamentos e acordos, acordos extrajudiciais, pensão jurídica, descrédito das vítimas, que é uma coisa bem padrão nesse tipo de situação. Mas o que não apareceu? Não apareceram rituais, não apareceram cultos, não apareceram sacrifícios e não apareceu nada vinculado ao ocultismo. Durante a conversa, nós vamos frisar com mais propriedade, mas isso já serve como um alerta antes da gente começar, justamente para evitar teorias da conspiração desnecessárias. E segue a conversa. É isso aí, então. Acho que pra pontuar a galera, assim, acho que pra gente meio que dar um pontapé inicial, vamos só dar uma pinceladinha, talvez um pouco mais, o Mário que tem mais propriedade histórica para falar disso para que a gente, porque ele é professor de história, né? Um pouco do que está acontecendo ultimamente, né, nessa ideia do caso Epstein, né? Para quem não sabe o que rolou, o que está acontecendo assim, né? O Goya já deu no começo do episódio mais ou menos a ideia, né, também disso. A gente estava falando em off também que várias notícias estão saindo, né? E os jornalistas mesmo estão falando tá tudo sendo organizado e estudado, então para coisas tipo assim, não virarem teorias da conspiração, não virarem outras coisas, assim. Então as notícias, elas estão sendo organizadas ainda, mas assim, apareceu muita coisa cabulosa, foda. E eu acho que para pontuar todo mundo que tá ouvindo até agora, acho que eu vou passar a bola pro Mário aqui e falar um pouquinho sobre o que tá rolando historicamente, vamos pensar assim, né? E a gente começa a falar sobre isso e já trazer algumas coisas de filmes e outras coisinhas mais. Beleza? Manda ver, Mário. Então, muita das coisas que a gente vai discutir, pelo menos sobre o caso Epstein, assim, a gente tem que deixar bem claro que algumas são supostamente, certo? Até porque não há nada confirmado por lei
Algumas têm, é lógico, né? Algumas têm, como já foi listado pelo GOI, assim, de todas as coisas que já foram confirmadas por lei, tanto que o Epstein foi preso e a companheira dele, Ghislaine Maxwell, também foi presa. Uma série de coisas que envolvem uma rede de tráfico de pessoas, de abuso, de chantagem, entre diversas outras coisas que a gente pode falar e que também já foi especificado. E outras a gente cai ainda no supostamente, porque vamos começar então do começo, né? O Epstein, ele era um nome que vinha bastante assim por dentro da galera da teoria da conspiração, né, dos fóruns de internet, que vinha assim, que antes mesmo de ter todo esse bafafá, o que aconteceu agora nesse último mês, eu acho, com o estouro, né, do caso Epstein maior, ou pelo menos que ele chegou à superfície, né, as pessoas estão vendo, já vinha, né, já era um nome que era falado, assim, tudo mais, e basicamente ele é um cara que era um financista, se não me engano, falido, sabe, ele no começo da história dele não tinha tanto influência e tal, mas ainda assim ele vem de uma família Epstein, então uma família que tinha assim uma certa conexões de grana, assim, então eles já é uma família que tem um histórico, né? E o Epstein, ele começa a surgir como um grande nome, né, nos círculos maiores das elites e dos Estados Unidos, principalmente, né, só da América, quando ele recebe investimentos de alguns banqueiros, de algumas empresas que acabam investindo nele como cara para fazer tipo, estratégia financeira, estratégia de ações que as empresas poderiam tomar e tudo mais, mas principalmente quando ele também se une com a companheira dele, a Ghislaine Maxwell. Né? A Ghislaine Maxwell, ela é filha de um cara influente, que era o Robert Maxwell, né? Que é o pai dela, né? Que já foi comprovado isso, então isso ainda não chegamos na parte do supostamente, já foi comprovado, trabalhava para moça. Aí. Beleza, pode ir. Tá, voltando. Então, quando eles se unem com a Ghislaine Maxwell, filha do Robert Maxwell, que é comprovado, ainda não está na área do supostamente, é comprovado que ele era um agente do Mossad e que uma das coisas que ele fazia bastante ali nos Estados Unidos era aquela rede de chantagem, de obter informações, de ter informações valiosas sobre pessoas chaves no governo, presos e tudo mais. E aí, supostamente agora, dizem que ele morreu porque ele tentou fazer esse mesmo esquema com o exército israelense, né, a agência de inteligência israelense, e isso acabou fazendo com que ele se desse para melhor. Porém, todo esse esquema acabou ficando então com a filha dele, né, que herdou esse esquema de inteligência e de informações, e que quando ela se juntou com o Epstein, que tinha já algumas ligações com o financeiro, né, os dois se uniram e criaram uma grande rede, assim, porque não há tantas explicações, digamos assim, sobre como foi esse levantamento teórico que o Epstein fez dentro desses grandes círculos financeiros, tecnológicos e tudo mais. Então, o Epstein, ele se tornou essa figura que era sempre aquela figura que ficava meio a figura oculta, né, que movimentava as peças, que fazia movimentação de grana, que
apoiava um candidato ou outro dentro de políticas diversas, seja, por exemplo, colocando juízes na Suprema Corte, fazendo estudo de pessoas que se mostrassem brilhantes em alguma carreira e por aí vai. E junto com isso, né, ele, para garantir essa rede de informações privilegiadas, de chantagem que tinha também com pessoas poderosas, também isso tinha ele fazia, né, isso, né, dessa chantagem e tudo mais, a partir desse tráfico de pessoas, de aliciamento de menores, essa rede mundial de abuso, de acobertar abusadores, porque a partir do momento que ocorria, né, alguma coisa assim, mas ele conseguia acobertá-lo, tapando os quentes, não fazer com que essa informação vazasse na grande mídia, ele segurava isso como uma forma de controle daquelas pessoas. Além disso, né, também tem toda essa... aí a gente já vai para um perfil assim, que a gente pode falar de uma certa depravação, com abuso de menores, e com todas isso também são coisas confirmadas, do abuso de menores, do tráfico de menores, tem as sobreviventes, as vítimas que sobreviveram, endossam tudo isso daí, sabe? E que ele também tinha essas predileções e se aproximou e criou um círculo, né, de pessoas também que tinham essas predileções, fazendo com que se tornasse, então, e se espalhasse, né, essas vinhas, né, também se espalhassem, segurando certas pessoas em lugares de elite, em lugares de destaque, né, na sociedade, seja no mercado financeiro, político, educacional e tudo mais, e que tivessem uma ligação com ele. Ele foi preso, né, por diversas acusações também, de tráfico, de abuso, mas ele foi preso no ano agora, acho que foi 2018, e ele acabou morrendo. Ele pode colocar aspas ou não, né, dependendo da linha de pensamento que o pessoal segue. Ele acabou morrendo na prisão em 2019 e teve essa investigação, né, de todo esse caso. Então foi uma investigação mais profunda, tanto que invadiram a ilha, que ele tinha ali uma ilha e um rancho particular onde ocorriam essas festas, esses encontros. A investigação que tirou diversas fotos, que teve registro de e-mail, mensagem de celular, ligação, registros bancários. Então, tudo isso virou uma pilha enorme, gigantesca de evidências que estava no Departamento de Justiça dos Estados Unidos até agora. E o que acontece aqui, principalmente depois da morte do Epstein, principalmente por causa das grandes ligações que ele tinha, até mesmo que comprovadamente ligações com o presidente Trump, e aí agora a gente também não chega nesse momento o nível dessa ligação que eles tinham, certo? Mas que é comprovado que o Trump aparece arquivos, que ele é mencionado milhões de vezes, e eu não estou sendo só fazendo de hipérbole agora, milhões de vezes mesmo, segundo alguns relatos confiáveis. Houve essa pressão, então, da população, de outros, tanto da população civil quanto de outros políticos, mas que fossem liberados os arquivos desse caso, então segurado todos em segredo de justiça. É importante para a população entender isso. Só que isso foi sendo postergado. O Departamento de Justiça chegou a fazer o Epstein Transparency Act, né, que é o ato de transparência do caso Epstein, e que eles se comprometeram até, acho que se não me engano, em novembro do ano passado,
a fazer a liberação desses casos desses arquivos para o grande público, desde que tivessem algumas censuras, como o nome de vítimas, nomes de outros suspeitos que eles estariam investigando e tudo mais. Só que o que aconteceu é que isso foi sendo protelado, foi fazendo pouco caso, até que acho que agora no começo de fevereiro ou no final de janeiro, não vou lembrar com precisão agora, acho que foi final de fevereiro, de janeiro do ano de 2026, né, desse ano de 2026, os arquivos foram soltos, certo? E aí o problema é que, assim, antes nós tínhamos já milhares de arquivos ali que estavam sendo lidos, investigados e tudo mais, e de repente foi colocado então mais de 3 milhões de arquivos no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E assim, são milhões de arquivos em PDF, são milhares de fotos, milhares de vídeos, e até mesmo algumas pessoas que estão investigando e estão percebendo que alguns arquivos de PDF que não tinham nada, na verdade eles foram salvos com extensão de PDF, mas eles são vídeos, então você teria que você tem que mudar alguma coisinha ali para saber o vídeo que está lá dentro. E aí agora as pessoas estão escavando, né, essa quantidade absurda de arquivos que tem liberados ali para saber o que está acontecendo, né, o que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas, e nisso muita coisa está surgindo para a superfície agora, certo? Antes que eram discussões que muitas vezes estavam nichadas em sites de notícias mais específicas, ou até mesmo em fóruns de teoria da conspiração, foram para a superfície. E aí eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro isso daqui também, que nem tudo que a gente vê na internet sobre o caso Epstein é real, é verdade. Há muito sensacionalismo que tentam fazer, certo, em cima disso, certo? Como, por exemplo, estava sendo espalhada uma imagem que estava no arquivo Epstein que parecia ser uma tábua de carne com dois frangos, assim, sabe? 2 frangos para ser, tipo, prontos para assados e tudo mais, e no meio parecia ser uma figura humana, sabe? E todo mundo, nossa, olha só, eles faziam canibalismo, isso aí está comprovado, sendo que não, era uma arte. A gente pode falar de todo o gosto duvidoso que o Epstein tinha para a arte, mas se você vê em alguns arquivos, realmente tem algumas coisas bem difíceis até mesmo de ver, né, espalhadas pela casa do Epstein, mas aquilo é uma peça de arte, não é tipo, olha só, eles cometiam um canibalismo mesmo. Não, gente, calma. Nossa, você viu que o nome de fulano tá no arquivos Epstein? E aí, coisa que já falaram, não é porque está o nome de alguém está nos arquivos do Epstein, que quer dizer que ele é uma pessoa que está envolvida com tráfico humano, com abuso infantil, qualquer outra coisa. Isso daí não, só pode ser citado, pode ser tido, sei lá, uma piada que alguém contou no e-mail que foi mandado, certo? Que acabou usando o nome de pessoa X ou pessoa Y. Mas o que acontece é que muitas das coisas que já eram sendo faladas anteriormente sobre os nomes, sobre o envolvimento das pessoas, sobre essa rede gigantesca de pedófilos e abusadores que controlam o mundo, ou que pelo menos estão em posições de poder ao redor do mundo, e isso era falado e muitas vezes desacreditado, isso realmente está lá, sabe? Isso realmente tem a prova de que isso acontece. Mas qual a profundidade, quais os outros nomes que nós vamos encontrar ali, isso daí já é uma coisa que está sendo investigada, como o Goyman falou. Então, assim, sobre o caso Epstein, a gente tem que entender que nem tudo que reluz é ouro ali, mas muita coisa já foi polida, e a gente pode entender e saber realmente o que está lá, certo? Como, por exemplo,
sei que eu estou me alongando um pouquinho na minha fala, peço desculpa, mas é que são muitas coisas que tem ali, sabe? Tipo, o que foi falar, tipo, satanismo, ocultismo, não sei o que lá. Não, gente, calma, tem muitas coisas que eu acho que já foi falado ali, que é mais pela... que o Epstein e o círculo deles fazem mais pela ousadia, pela tipo, vamos fazer isso daqui só para tirar um sarro, sabe? Do que realmente falar, nossa, você viu que eles estavam envolvidos com isso e aquilo, sabe? Mas ainda assim tem muita coisa ali que é pesado, né? Pesado de você ver o que seriam os bastidores do mundo. Então, acho que é isso. Não, eu só, antes do Goya passar ali pro Goya, é só pra, né, tipo assim, isso que o Mário colocou, né, tipo, o Epstein era como um grande financiador de várias, vamos dizer assim, várias coisas que tinham ali de campanhas, tipo, ele era muito influente, né? Então, isso que tá vindo à tona, né? Como a gente tava falando, tem coisas que são reais, assim, que estão sendo, que já chegaram à tona, já foram comprovadas e tal, mas muita coisa ainda tá por cima. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter de não acreditar em todas as coisas que tem ali, assim, 100%, né? Investigar. Mas ele basicamente era esse grande influenciador. Se a gente trazer para uma coisa mais real que está acontecendo no Brasil, o Vorcaro lá do Banco Master também tem, lógico, não é a mesma vibe, mas ele tem toda essa coisa também de ser um cara mega influente, com muito dinheiro, com poder, vamos dizer assim. E isso não vai longe, por exemplo, se a gente pegar em cidades que a gente fala que são cidades de coronéis, assim, é aqueles casos, por exemplo, de a pessoa fulano é filho de fulano, que tem dinheiro, então, sei lá, a pessoa acoberta alguma coisa que a pessoa fez, é mais ou menos essas coisas que iam acontecendo ali, sabe? E é coisa muito provavelmente que a gente sempre ouviu falar, né? Mas agora tá vindo à tona com notícias, né? Com evidências e outras coisas assim. E, obviamente, né, a gente fica meio, porra, né, que foda, né? Umas coisas mais nesse sentido. Fala, Goya. Eu ia puxar pra uma outra vibe, mas acho que você quer falar alguma coisa aí. Para encerrar a participação desse primeiro momento, só para ter noção de como que era a influência dentro pelo menos daquilo que está começando a ser puxado e desvendado a partir da análise arquivos Epstein que foram soltos agora esse ano. Supostamente o Epstein pode estar envolvido se não na criação da Bitcoin, né? Dessa criptomoeda, né? Bitcoin. Alguns até mesmo suspeitam de que o Epstein pode ser a pessoa por trás do pseudônimo do criador da Bitcoin, que eu não lembro agora, mas é um nome japonês, mas isso daí é de novo, supostamente. Como também ele pode estar envolvido até mesmo na criação de disseminação das microtransações nos videogames. por conversas que saíram ali dele com o CEO, acho, algo assim, da Activision. Um dos primeiros que começaram a fazer microtransações nos jogos de videogame. Então, tipo, é só para ter uma noção até onde a influência e algumas coisas podem chegar desse cara. Mas como o Marcelo falou, pô, é uma visão muito macro e agigantada de coisas que acontecem em cidades de coronéis, controladas por coronéis aqui no Brasil. Uhum. Ok. Deixa eu contextualizar um pouquinho politicamente algumas coisas para o nosso público. Uma das coisas que é permitido, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é a formação de lobbies, né? Então, que você vai defender
grupos, né, de interesse ou interesses de grupos, tá? A fim de determinadas políticas. Tá? Para pegar aqui coisa que todo brasileiro conhece, essa coisa, bancada da arma, bancada do agronegócio, etc. Né? Aqui no Brasil não é oficializado, mas a gente sabe que existe, é oficioso. E o que acontece quando a gente pensa nisso? Então, um dos problemas, oficiais ou não, dessas formações de interesse, e aqui é muito importante, inclusive no momento em que nós temos uma polarização muito grande, não apenas no Brasil, mas no mundo, é muito importante a gente entender que, politicamente falando, sempre 100% das vezes, um político ele vai atender às demandas de um grupo, que é o grupo que elege ele. Então, por exemplo, se você for pegar um político que vai defender, por exemplo, as grandes montadoras de carros, o que vai defender interesses trabalhistas, o que vai defender agronegócio, o que vai defender a indústria do cigarro, dos remédios, etc., dos grupos médicos, todos esses, ou da área de saúde, todos esses grupos, eles tentam fazer uma manobra, né, para conseguir mais e mais poder, a bancada evangélica e assim por diante. Então, até aí, entre aspas, né, com bastante salvaguarda, mas até aí não existe erro, porque você sempre vai tentar defender os interesses do grupo ao qual você pertence. Até aí tudo bem, né? Esse é o processo que se espera de uma democracia. Né? Então, o que acontece aí dentro do processo democrático é uma dança de poderes. Então, uma hora a gente atende ao agronegócio, depois a gente atende a saúde, depois a gente atende os trabalhadores. Né? Só que quando você começa a entrar numa área como essa que o Epstein estava e como o Vorkaro está e outros tantos influenciadores, e que até eu acho que não é bom a gente usar esse termo, porque dá a entender que todo influencer, por exemplo, de YouTube, coisa assim, tem a ver com isso, e não é, né? Mas é influenciador enquanto lobista, enquanto alguém que vai defender os interesses de um grupo. Eu comecei a conversa de hoje falando de que mais importante que o governo é o segundo governo. E o que seria esse segundo governo? Esse segundo governo é quem manda no governo, né? Porque o político, ele é a ponta que aparece, ele é uma cabeça externa de algo que está movimentando ali atrás. Então ele vai, por exemplo, mas o fulano lá só defendeu o agronegócio, né? Sim, porque o agronegócio movimenta trilhões no Brasil anualmente, então é evidente que ele vai buscar defender seus interesses com leis trabalhistas, impostos, taxas de exportação, importação, etc. Mas aonde isso vira um problema? Né? Então isso já ficou bem entendido, ok? Não é um podcast, aula de política, mas é só para o ouvinte estar claro, esclarecer na cabeça do ouvinte as tônicas dessa conversa. Mas, por exemplo, aí aonde isso começa a ser um problema? Isso começa a ser um problema quando isso vira tráfico de influência, aonde você tem pessoas que têm acesso a políticos, por exemplo, Oswaldo Aranha, você tem aquele cara, meu Deus do céu, que o Fernando fez um livro sobre ele, bem grande, eu já acho aqui, enquanto vocês estiverem conversando. Daí eu posto o nome. Mas, enfim, você tem o tráfico de influências de pessoas como o Vorkaro, o Epstein, etc., pessoas que vão aparecendo, o careca do INSS, que vão aparecendo e que dizem assim, mas como é que esse cara tem tanto poder na mão? Como é que esse cara influencia tanto? E o mais curioso aqui também, esse eu acho que é um dos principais alertas, umas bandeiras vermelhas que vale a pena colocar, é que assim, todos esses grandes caras que a gente entende que são
nocivos para a saúde política e para a saúde da democracia, esses caras têm livre trânsito entre um lado e outro. Não são caras de centrão, não são caras de direita, não são caras de esquerda. Mas você vai ver esse cara abraçado com político de direita, com político de centrão, com o chefe, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara. E aí você vai dizer, cara, mas ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E aí vamos agora indo para o Epstein. E daí isso vai acontecer com ele, inclusive a gente vai falar sobre vídeos, filmes e etc. Um dos grandes livros que entrega muito isso é um livro que poucas pessoas têm estômago de ler, que é o 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade. E o Marquês de Sade, que é o cara que vai dar nome ao sadismo, tá? Ele é muito importante, ele é proibido em vários lugares, em vários países do mundo, a publicação dele. E todo mundo diz, mas eu tenho aqui os 120 Dias de Sodoma, eu inclusive tenho uma edição aqui, mas os escritos políticos do Marquês de Sade não são publicados desde a época que ele ainda estava vivo, porque ele era um grande movimentador e um grande, como nesse caso, influenciador do pensamento político, e ele era considerado tão perigoso que quando houve a Revolução Francesa, todos os presos foram libertos, menos ele. Ele foi um dos caras que foi obrigado a ficar na Bastilha de tão perigoso que ele era considerado. Mas esse livro, que ele inclusive escreve durante o período da Bastilha, os 120 Dias de Sodoma, ele trata, e isso vai nos conectar ao Epstein, ele trata de um grupo de pessoas. Então tem um clérigo, você tem um presidente do tribunal, você tem homens que representam a elite da época, você tem políticos da época, que eles locam um castelo por um período de 120 dias, que vai dar acho que 4 meses aproximadamente, aonde eles vão ficar trancados nesse local, fazendo todas as absurdidades. Eu não vou nominar aqui para a gente não ter um episódio cancelado, mas são atrocidades. A edição que eu tenho é uma edição de 2005, se não me engano, comentada, e só de ler a introdução você já passa mal, de você ler o prefácio da obra você já passa mal, e no geral até a página 50 você vai passar muito mal, tá? Então é o nível de absurdidade, de atrocidades que você vai encontrar também no material do Epstein, que está publicado, apesar de várias coisas com tarja preta, várias censuras que houveram no texto. E onde isso é muito importante para linkar com o Epstein e para o Mário, voltar a palavra para o Mário. Isso é muito importante. Por quê? Porque uma das coisas que o Epstein fez não é apenas o tráfico de influência, que aí alguns podem dizer, não, mas ele só era um cara bem relacionado. Quem não é bem relacionado, azar. Agora, se o cara tem mais que usar. Eu sei que tem muita gente que pensa nessa linha de entendimento. Porém, uma coisa que não se pode esquecer, e que aí é o lado, digamos, o lado obscuro da situação toda, é que o Epstein, ele se valeu de uma coisa muito grande, que aí linka também com o Marquês de Sade, que é a perversão. Porque todas as pessoas que possuem um poder muito grande nas mãos, lembremos do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, mas todas as pessoas que têm grandes poderes, em especial capital político, tá? Mais do que dinheiro, capital político, e capital político é justamente isso, o quanto que a minha fala é capaz de influenciar uma sociedade, né? Não é só voto. E daí essas pessoas têm uma sombra muito longa e muito grande. E quando essas pessoas têm um capital político muito grande, elas tendem a perder o controle e o senso de estribeira. Então o cara perde a estribeira e diz assim, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser transar com menor de idade, eu vou transar. Se eu quiser transar com um animal, eu vou transar. E isso, ninguém tem nada a ver com isso, porque quem é capaz de me julgar? Então, todo o problema começa aí. E daí o Epstein soube manusear isto muito bem, aonde ele foi trazendo e aliciando pessoas de diversas esferas, cultura, tecnologia, finanças, política, etc.,
para manipulação de interesses próprios ou de um grupo muito pequeno de pessoas. E é aí que a coisa vai ficar realmente extremamente complicada. E com isso eu devolvo pro Mário para ele fazer os comentários dele. Não, é maravilhoso deixar isso muito bem claro mesmo, porque conforme você vai vendo, pelo menos vai buscando essas informações de fontes confiáveis sobre isso que está acontecendo aí do Epstein e tudo mais, vocês veem que a palavra que define mesmo tanto as ações dele quanto daqueles associados a ele é perversidade. É isso. E voltando, falando de um detalhe também muito importante sobre essa grande exposição do caso do Epstein, mas que muitas pessoas não sabem, né, que saiu aí porque agora a gente sabe que está na grande mídia, está todo mundo falando, tem até pessoas que estão falando, o caso do Epstein veio para como de cortina de fumaça para alguma outra coisa ali, tipo assim, não pego tanto, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas tem aqui, pouco tempo antes dos arquivos do caso Epstein serem jogados, serem colocados, né, para todas as pessoas aí serem liberados, houve um depoimento de uma pessoa, Sasha Riley, que é uma testemunha, que é uma sobrevivente do Epstein, mas que à época era um garoto, e aí por toda a história e tudo mais, essa notícia ela foi meio acobertada, né, dentro da explosão, da liberação dos arquivos, mas uma jornalista americana conseguiu com que essa pessoa fizesse uma entrevista com ela. Eu não ouvi a entrevista, eu só vi na página da entrevistadora algumas coisas, porque assim, eu sei que eu não vou ter estômago para ouvir aquilo, sabe? Porque realmente, são alguns relatos e a pessoa fala, e que depois, quando saem dos arquivos, se encaixa o relato da pessoa como saiu ali. E aí, por exemplo, um relato realmente de abusos e assim, físicos, abusos sexuais, a gravação de filmes snuff, né, que é um tipo de violência escancarada, né, e isso entre muitas outras coisas, sabe, de silenciamento de outras pessoas que participaram, de vítimas e tudo mais. De silenciamento nesse caso, não só, né, de pagar as pessoas para não falarem, deixar subtendido dessa forma, então. E que realmente é bem isso, sabe? É como a perversidade é o tom que conecta tudo isso. Entende? Quando a gente vê esses relatos das pessoas falando, porque eles comiam carne humana, eles comiam bebê, sabe, isso aí, de novo, ainda não tem como ser comprovado que algo assim aconteceu. Há relatos, né, diversos sobre isso, mas aí é aquela coisa, o negócio não é tipo, eles tinham uma rede ocultista satanista que fazia isso. Não é isso. O caso é até aonde, o quão baixo, o quão a pessoa interessada em ter poder e manter o seu poder, até onde ela vai, o quanto ela está interessada em destruir a sua humanidade para se manter em um nível de influência, de poder, sabe? Então acho que é isso que a gente tem que ter na nossa mente sobre essa coisa do governo e do segundo governo, chamado governo das sombras, né?
o Shadow States, não é Shadow States, esqueci agora como é que a galera chama, mas é esse estado acima do estado, sabe? E que, assim, até onde as pessoas vão para se manter no controle, sabe? Isso que eu acho que é o ponto principal, e que eu acho que aí dá para começar já a abrir as coisas para as recomendações de filmes e etc. Eu vou pegar esse gancho aí e pegar o que o Goya tava falando do Marquês de Sade. Esse livro que ele citou, ele gerou um filme, né? Eu não li o livro, né? Não lerei também, já falei isso pro Goya, mas eu vi o filme já tem um tempo. É um filme bem pesado, né? Que mostra um pouco do que a gente comentou aqui, de toda essa onda que a gente tá falando que tá aparecendo, né? Então, como o Goya falou ali, né? Como eu falei, não li o livro, mas não sei se o livro retrata exatamente o filme retrata exatamente o que está no livro, mas basicamente a história desse filme é retratado quatro pessoas super influentes, assim, de poder na época do fascismo, né, italiano, e que eles vão para esse castelo, para essa mansão, sei lá assim, e ficam 120 dias lá, e eles não sequestram, eles levam, né, é um sequestro, mas vamos dizer assim, eles levam, né, adolescentes lá, entre meninos e meninas, e submetem eles às maiores atrocidades de violência, tanto sexual como mental, como, né, e torturas e um monte de outras coisas assim, né? Tem cenas, eu não vou ficar falando das cenas aqui porque são bem, bem pesadas, assim, como o Goya falou, exatamente, a trilha do Ennio Morricone. Mas é um filme muito pesado. E é legal da gente pensar, né, tipo, de olhar para um filme desse, daí pegando esse gancho que o Mário colocou, né, o Goya falou, tudo que vem desse lance do que a gente tá vendo ali do Marquês de Sade cai, vamos dizer assim, para a coisa do Epstein nesse lado de, talvez, violência sexual e abuso e outras coisas assim, e o que o Mário falou de aonde que chega a capacidade do ser humano, né, é perversidade, exatamente. Da onde que chega a capacidade do ser humano para fazer isso, né? Tipo, recentemente a gente teve esse caso no Brasil do cachorro lá no Orelha, por exemplo, que também, daí você fica olhando abismado, né? Porra, como que os moleques foram lá e, né, mataram o cachorro, espancaram o cachorro, né? Daí a gente vê coisas nesse sentido também, que não é só, tipo, o ser humano tem um lado perverso que muitas vezes eu não sei o que acontece, sabe? Então esse filme, ele mostra bastante disso daí, né, desse lado. Se eu não me engano, eu tava dando uma fuçada aqui enquanto vocês estavam falando, ele tava na Cinemateca de São Paulo, em cartaz ano passado, já saiu, mas você consegue achar ele é um filme super cult, assim, e você consegue achar em artigos sobre ele em faculdade de cinema, no Google, tem ele para assistir em alguns streamings, pelo que eu vi aqui também. Você consegue encontrar ele, não é um filme difícil de encontrar, né? E até é difícil de ver. É difícil de ver, exatamente. E daí, ainda nesse sentido, né, eu tava vendo algumas notícias sobre o caso lá, e alguns relatos, né, de coisas que aconteciam, né, são, por exemplo, relatos de violência, como acontece nesse filme, de violência e tortura, né. Tem um filme que eu assisti até depois de ter gravado um podcast com o Goya e com o Gorski, que a gente estava falando sobre filmes que são perturbados, assim, perturbadores da cabeça, assim. E eu comentei daquele 8mm do Nicolas Cage, que eu acho um filme bem bacana, que fala sobre o filme Snuff lá e tal. E daí o Gorski citou o filme Teses, se eu não me engano, que é um filme do Paulo Pasolini. Não, mentira, é um filme espanhol do Alejandro Amenábar,
que é um filme sobre uma estudante que ela acha de cinema, que ela acha um filme, ela encontra um vídeo caseiro lá, de um filme onde uma jovem é torturada até a morte. Então é um filme meio nessa vibe snuff, assim, tal, e daí ela tá indo atrás de ver como que aconteceu isso e tal, e ela reconhece a menina que era uma garota que estudava na mesma faculdade dela, uma antiga aluna, assim, e daí ela vai descobrindo toda uma rede de conspiração que envolve política, que envolve um monte de coisa ali também sobre isso daí, sabe? Então já cai também nessas outras coisas, nesses questionamentos. Eu fico pensando assim, se tem uma coisa assim, vamos dizer assim, né, se é imaginado uma coisa assim, é porque muitas vezes tem uma demanda de coisas assim, sabe? Então você fica pensando, porra, né? Tem pessoas que gostam de ver coisas nesse sentido, sabe? E só para me fechar aqui a minha citação, tem um filme, eu acho que ele é sueco ou finlandês, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Os Homens que... Millennium, uma coisa assim, que também mostra um pouco de uma... É uma hacker que ela faz uns trabalhos de hacker para um cara rico lá, e ela descobre umas paradas lá, e tem uma coisa rolando por trás ali, ela entra toda uma rede grande, assim. Vai mais ou menos na vibe daquela série The Killing, que é uma série europeia também, que eles descobrem na campanha política de um assim, para o Senado lá, não sei de que país que era lá. Tem a série americana também, mas eu assisti a série europeia. Eles descobrem que o candidato lá, ele se envolve com uma menina jovem, e essa menina ela acaba morta, e daí ele mata porque acha que alguém viu o envolvimento dele, e isso ia vir à tona, ia ser ruim para a campanha política dele, e enfim. Então cai tudo isso que a gente está falando, assim, sabe? Então eu lembrei desses filmes aí que eu estava falando, e que fala dessa perversidade, né? Por exemplo, nessa série aí, tipo, a menina só não é mais um ser humano, ela é só uma coisa, um arquivo que você tem que deletar. Então aonde que vai, né? Tipo assim, onde que chega a perversidade do ser humano num caso desse daí, sabe? Passo a bola aqui. Mas uma coisa que é interessante, assim, juntando aí o que o Mário falou também, num dos últimos episódios, acho que é inclusive no último da série Vikings, tá o Bjorn olhando pro mar, e daí aparece o fantasma do Ragnar, e o Bjorn está em dúvida se ele se torna o líder dos vikings lá ou não. E daí o espírito do Ragnar diz assim, o poder só é dado a quem se abaixa o suficiente para apanhá-lo, né? Então isso é uma máxima dentro da política atual, que é assim, o quão baixo você está disposto a ir para obter algum tipo de poder, né? Então esse que é o problema em si, o quão baixo você é capaz de ir, né? Então isso envolve estupro, envolve cropofagia, envolve um monte de coisas que a gente fica embrulhado só de citar, porque a questão não é apenas dinheiro, a questão também não é queima apenas de arquivo no sentido de matar alguém porque tinha uma informação, mas são os requintes de perversidade que mais nos espantam, né? Então, usarem, inclusive, argumentos, né? Abraão estava disposto a sacrificar seu filho, você está disposto, né, a sacrificar o seu e colocar aí na roda, né? Então, falando em termos especificamente sexuais da situação. Então, esse tipo de situação é que a gente está falando. E onde que isso é interessante para pessoas como Epstein? Porque, na realidade, o que ele tem de interesse ali é ter material que comprometa as pessoas. Então, não é tanto em atender as perversidades, mas é usar as perversidades para obter controle. Essa é a ótica, né? Porque, na realidade, assim, o ser humano, no geral, ele possui uma moral elástica.
Então a gente sabe, por exemplo, que nem a entrada do mundo das drogas começa assim, cara, tá todo mundo usando, por que você não vai usar? Tá todo mundo fazendo, por que você também não vai fazer? Olha, na política todo mundo é assim, né? E daí as pessoas vão dizendo, tudo bem, só uma vezinha, poxa, não custa nada. E assim a coisa vai. E a partir do momento em que essa coisa vai, as fronteiras vão se apagando ou vão se tornando mais dúbias, é que aí personagens como ele, né, se tornam extremamente perigosos e que não adianta ele morrer porque deixou farto material escrito e obviamente a ideia era justamente isso. Eu caio, mas caio atirando e aonde eu for vai todo mundo comigo, ponto. Né? Então é isso que tem que estar bem claro, e que se existe alguma coisa assim, como o Mário citou, isso é só para confundir, é só fumaça, só, né, cortina de fumaça para disfarçar outros interesses e tal, a acusação de rituais, a acusação de isso é um grupo satânico. Não, cara, é a perversidade humana. E isso sim é uma cortina de fumaça. É você dizer que quem faz isso é porque é do diabo. Não é, porque tem padre lá, né? Nós vimos ali, tem gurus, tem um monte de gente, e que aí o que expôs é justamente isso, a natureza violenta, a falta de limites que essas pessoas tiveram, e não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com satanismo, não tem nada a ver com sacrifício humano, é que daí eu acho que inclusive é um mecanismo não só público dos jornais, de tudo aquilo que não consegue explicar, é bruxaria, é satanismo, mas também porque existe uma dificuldade psicológica. Então, assim, cara, você é um pai de família, uma mãe de família, você é um ser humano normal, que paga a conta. Então, cara, como é que você vai imaginar que, de repente, um ator, um cara da tecnologia tal, vai ter um instinto tão animal nesse contexto a ponto de fazer essas coisas absurdas, de tráfico humano e tudo mais, né? Porque sai da esfera de poder. O que né, o abuso de menores ou de vulneráveis tem a ver com tecnologia. Percebe? E daí você não consegue brincar. Cara, não faz sentido. Então você perde literalmente a fé na humanidade, a fé no ser humano, e daí você precisa se apoiar em algum argumento, né? E aí esse argumento sempre vai ser, olha, alguma coisa oculta, é Satanás, é Baal, é Lúcifer. Não, cara, é o coração do ser humano, né? E é aí que mora o perigo. Passo para vocês. Viu, deixa eu só, antes, acho que do Mário falar ali, só quero pegar esse gancho aqui. Você falou, tipo, que nem, citando o Epstein lá, que ele tinha toda essa influência ali e material para ele chantagear muitas vezes, tipo, quem ele queria para fazer um dinheiro, vamos dizer assim, talvez ter poder, né? Aquela série Bom Dia Verônica, né, ela traz um pouco disso daí, né, aquela série brasileira, porque na primeira temporada lá você assiste lá a policial, né, ela investigando o caso de uma violência contra a mulher, e ela vai vendo, depois tem um pastor, que daí o pastor era irmão do cara, e daí você vai ver lá na última temporada, você vê que era uns irmãos, uma família que tinha uma grana, que eles tinham na fazenda deles lá, um lugar onde pessoas com muita grana iam lá para abusar de mulheres e de outras coisas assim, como se fosse uma rede de prostituição, né? E eles filmavam isso e eles chantageavam essas pessoas para ganhar a grana dessas pessoas. Então, por exemplo, um político lá saía com uma menininha lá, tipo, abusava da menina e tal, e isso estava filmado. E eles tinham meio que um catálogo disso daí, assim vai. Então a série mostra isso. Então é mais ou menos essa visão que, quando você foi falando ali, que eu fui imaginando, pensando numa, vamos dizer assim, numa mídia, numa série. Num paralelo. Num paralelo, assim, é bem isso que aconteceu. Aí eu queria jogar uma coisa pra vocês, disso daí. Naquele filme De Olhos Bem Fechados, com o Tom Cruise lá, eu gosto bastante, acho bem bacana.
tem uma coisa meio ritualística ali e tal. Acho que talvez Goya consegue explanar um pouco melhor isso pra gente. Mas você vê que é como se fosse uma coisa, um ritual, uma seita, vamos dizer assim. Eu não entendi muito bem se eles têm um objetivo daquilo ali, ou simplesmente é só poder, ou é uma coisa como se fosse... nós somos desse grupo aqui social e a gente faz festinhas e coisas assim, vamos dizer assim, para ficar lá. Mas eu não entendi muito o objetivo que tinha essa seita do filme. Se vocês puderem trazer. Porque assim, no Bom Dia Verônica, você sabe que, os caras chantageavam os outros ali. E ali não, ali, tipo, o personagem fica o tempo todo querendo entrar nisso pra saber o que acontece lá dentro. Porque ele fica encucado que a mulher dele teve um sonho erótico lá e ele achou que a mulher dele traiu ele queria trair ela também, e ele vai nessa, e enfim. O que jogando pra vocês aí? Bom, o De Olhos Bem Fechados, ele vai casar com outros 2 filmes que vão ser O Último Portal, do Johnny Depp, né, de 99, e também com o Bebê de Rosemary, tá? Já de 68, 69, com a Sharon Tate. E na realidade eles entram nessa ideia de que existe uma irmandade oculta, por exemplo, Skull and Bones, Illuminati, né? Que estaria, às vezes o pessoal coloca a maçonaria envolvido no tema, que seriam grupos que têm interesse em colocar certas pessoas no poder para atender às demandas do grupo. Isso também vai aparecer nos livros do Dan Brown, né? Então vai aparecer em especial lá no primeiro, no Código da Vinci, que aí a ideia... é o Mia Farrow, né? O Bebê de Rosemary. Obrigado. Obrigado, mãe. E aí tem isso, né? Porque essa ideia, eu costumo dizer que na realidade são personificações, como eu falei. Então você vê essa busca do poder, essa busca de uma identidade, ela é tão característica que chega a soar como se fosse uma pessoa. Então, assim, quem são os Illuminati? Aquele grupo cujas características é promover uma nova ordem mundial, a queda dos governos, a queda da moralidade, né? Então, existem elementos que são tão característicos que as pessoas vestem com o corpo. Por exemplo, no final do século XIX, você tem um livro chamado Os Protocolos dos Sábios do Sião, que inclusive no Brasil foi publicado pela Biblioteca do Exército, que é um livro antissemita, né? E que daí tenta personificar esse grande inimigo como sendo o judeu, né? Coisa que Hitler também fez, né? O Protocolo do Sábio de Sião foi uma das coisas mais determinadas na Alemanha fascista, na Alemanha nazista, exatamente como uma justificativa, né? Uma das muitas justificativas que eles pegaram ali para a perseguição dos judeus, para falar, olha, por exemplo, você está vendo a Alemanha, assim, porque existe um grupo de judeus que estão controlando o mundo, pipipi, popopó. Então, esse livro eu não sei se foi publicado pela Biblioteca do Exército. Exatamente isso. E daí a Hollywood se apropria desse ideário para os filmes, né? Como a gente falou, Bebê de Rosemary, o Último Portal e De Olhos Bem Fechados, colocando como sendo interesses de um grupo, né? No geral esotérico, ocultista, etc., que teria interesses políticos, né?
e que daí teria um grupo de pessoas, um colegiado ou pelo menos um grande líder que ditaria para todos os demais o que fazer. E aí esse grupo seria uma agremiação. Por exemplo, se você procurar sobre Skull and Bones na internet, você vai achar milhares de informações. Aí o Clinton foi da Skull and Bones, o Deus do céu, todos os presidentes teriam sido, né, da Skull and Bones. E são irmandades, né, que na realidade necessariamente não teriam a ver com isso ou não teria esse objetivo, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque isso entra para mim na ideia de arquétipo, né? Então eu não consigo imaginar que um grupo de pessoas específico seja tão ruim. Então eu tenho que personificar o mal de alguma forma. E daí, no geral, vai aparecer isso nesse formato nos filmes, né? Como sendo pessoas vestidas de preto, né? Sempre o lado negro da força. Vai lá, Mário. É que dizem, né, na internet que há essa teoria de que o Kubrick foi desvivido depois desse filme, também porque revelou muitas coisas, submundo do poder, né, e que teve gente que ficou meio que irritada com isso, né, porque o filme foi lançado em 99 e ele morreu em 99 também. Então são algumas coincidências, né? Você pode dizer assim. mas eu acho que é bem essa ideia mesmo, tipo, de ter essa elite de pessoas que se reúne em volta de um culto, uma seita e tal, que faz, tipo, exatamente porque assim tem o meu lado teórico da conspiração. Ele ainda é bem vivo, assim, né? Somente depois que saíram essas notícias de Epstein e tudo mais, que a gente consegue ver que tipo, um grupo, digamos assim, certo? Mas não que ele vai ser, tipo, separado com uma ritualística e que tem toda essa coisa, tipo, de seita mesmo, sabe, tudo mais. Mas assim, a gente sabe, existe um grupo. Eles só talvez não se reúna com cada um com cores específicas, com cânticos e tudo mais. Apesar de que, assim, também existe o Bohemian Grove, né, que é outra coisa que lá da época do começo dos anos 2000, eu acho, não vou me lembrar agora, mas que foi o trampolim de sucesso do Alex Jones, né? Bohemian Grove. Você vê aqui que foi o trampolim para o Alex Jones ficar conhecido. O Alex Jones, para quem não sabe, é um dos caras mais verborrágicos da direita americana. Hoje em dia ele está já numa decaída, né? Já teve a sua decadência e que chegou com ele, mas é um cara que falava tipo, dos sapos virando gay, que ele que tinha tipo própria... um Legendários. Não, cara, o Alex Jones, a gente pode falar que é, sabe, o antigo Terça Livre que tinha? É tipo isso, foi o fundador desses Terça Livre, desses Brasil Paralelo da vida e tudo mais. O Brasil Paralelo, ele na verdade é o turning point, mas não cabe essa discussão aqui agora. O que acontece é o seguinte, o Alex Jones, então, ele, há um tempo atrás, né, há uns 20 anos atrás, assim, deixa eu ver qual que foi. Mas, de qualquer forma, ele se infiltrou no local, nesse Bohemian Grove, né, e aí ele filmou esse local que falava, tipo, que era um lugar onde as pessoas influentes, políticos e tal, se reuniam, faziam coisas e tal. E aí ele se filtrou com uma câmera escondida, ele filmou as coisas que aconteciam lá. E aí tem diversas coisas que aconteciam, tal, estátua de coruja gigante, uma encenação no meio de um lago com uma fogueira grandona e tal.
Mas aí muita coisa foi criada a partir disso, né? Esse governo das sombras, Deep State, Deep State, o termo que eles usam, né? Deep State, esse estado profundo, né? Que é o estado que controla o estado, ele tipo, se formava ali, e aí tinha essas... A gente pode dizer que muitas dessas teorias da conspiração do século XX têm a sua base a partir desse movimento, inclusive essas coisas que vêm agora, esse braço agora com o caso Epstein. Então, tipo, é um documentário, né? Se quiser procurar depois para ver, é de 2000, o documentário aqui do Alex Jones. Mas depois pode procurar aí que vai. Mas eu acho que tem essa som também, dessa coisa, tipo, dessas seitas da elite, sabe? Que vem assim, e que, como já foi falado, e eu concordo, é bem isso. É uma tentativa de. É aquele negócio, tipo, a criação do lobo mau, sabe? Tipo, coisas horríveis estão acontecendo. O que a gente vai culpar? A gente vai culpar um outro ser humano que consegue fazer uma perversidade dela, ou a gente vai culpar alguma coisa que foi criada na nossa cabeça para tentar não deixar a realidade tão... Boogeyman. Tão perturbadora quanto que eu não vou conseguir aceitar, sabe? Que vai ser uma quebra da realidade. E a gente percebe que essa quebra de realidade, ela vem, como eu disse, o ar-condicionado faz muito barulho aqui, eu acho que acaba atrapalhando. Acontece. E aí, essa realidade que se quebra vem a partir do momento que a gente percebe que não tem uma seita, é só um monte de gente extremamente poderosa, com muito dinheiro, muita influência, que realmente olha e sabe que não importa o que ele fizer, não vai ter repercussão. Ninguém vai atrás dele, sabe? Então como o Boia falou, tipo, o poder se torna líder quem consegue se abaixar para pegar, né, o poder, pegar a liderança. Tipo, a gente achava que a gente sabia o quanto a pessoa conseguia se abaixar, até ver essas coisas e perceber que, sim, tem muita lama pra galera se rastejar e chafurdar antes de saber onde é o limite, sabe? A gente saber onde é o mais baixo. Aí. E eu queria voltar ainda falando daquele negócio da a gente estava falando da perversidade e tudo mais, e de filmes que dá pra gente ver. Tem 2 filmes que eu indicaria, né, nessa ideia, assim, que um é o mais conhecidão, que é o Albergue, né? Que é um filme de terror bem slasher, mas ele é mais gore, né? Bastante sangue, violência mais na cara. Isso é mesmo uma indicação que a Ju fez, né? A gente está começando a falar sobre tudo isso daí, então ela já queria falar sobre isso. E que mostra um pouco desse negócio, tipo, dos filmes de love sendo feitos, distribuídos por pessoas, tipo, galera com grana que pega gente que sabe que não vai ter, tipo, a repercussão, sair a imagem, que vai desaparecer e que é usado como cobaia ou somente uma pessoa para torturar, e, sabe, tipo, ser uma experiência dos ricos pagando isso daí. E tem um que, assim, eu não assisti, mas eu conheço da fama pela internet, que é o Serbian Film, né, que é, tipo, assim, só o pouco que eu sei sem assistir é o negócio do não assisti, não assistirei, né, que tem como você ver sonoro, que é um filme pesadíssimo, sabe? A Serbian Film. Deixa eu achar aqui. Serbian Film. Que quase sempre está naquela
aquela lista de, tipo, filmes pesados demais, sabe? Serbian Film, tipo, é uma coisa que eu não falo que existe, mas não recomendo ninguém assistir. Assiste, se alguém quiser procurar, é por sua conta e risco. Não venha falar que o podcast do Bico do Corvo acabou com a sua vida. É por sua conta e risco. Mas esse Serbian Film, assim, é uma história que, apesar disso, tipo, é um cara que precisa de grana e ele é um ator pornô falido e tudo mais, então de memória eu tava lembrando. E aí ele aceita um trabalho, mas esse trabalho é, assim, é um projeto que ele vai filmar e que, assim, tem necrofilia, pedofilia, morte, coisa de Duff, e, assim, das coisas mais baixas e pesadas possíveis. Então, que é a mesma coisa, e é um filme que vai ser feito para quem assistir, não é um que vai ficar só aí. Tem as pessoas que pagam para ver isso, tem as pessoas que pagam para fazer isso, as pessoas que pagam, né? E essa rede que a gente sabe que o que vai acontecendo de pessoas que não tem limite para a sua ação, porque sabe que não vai haver um resultado para essa sua ação, né? Ninguém vai atrás para investigar, até que às vezes a gente encontra algo que vai ser investigado, como por exemplo o que aconteceu com o Epstein. Mas que é sempre bom a gente deixar isso uma coisa muito bem clara. Se o Epstein caiu, é porque alguém quis que ele tivesse caído. Quem é esse alguém que quis que ele tivesse caído? Porque alguém na posição dele eu creio que não cairia fácil entre aspas, fácil assim. Qual vai ser o desdobramento disso? A gente não sabe, mas vamos ver. Eu quero citar alguns filmes também que saem da linha das ordens e religiões e tudo mais, e citar alguns filmes que também falam desse tipo de temática. Valeu a lembrança do Serbian Film. Garotos de Bem, que é a história, isso acho que talvez encontre, se não me engano, no Netflix, que é um caso que aconteceu verídico de garotos de escola católica particular, filhos de uma elite financeira, e que faziam festas ou como seria aquelas, quando você vai fazer no começo do ano não é a formatura, dá o trote, né? Você vai fazer o trote, então eles faziam trotes extremamente complicados, até que uma menina conseguiu fugir e foi feita uma investigação e eram festas movidas a estupro e tudo mais. E para você ter ideia do impacto disso, é um filme que baseado em caso real, o estupro só foi tornado crime na Itália por conta deste caso em 1996. Então, casos como Epstein e esse do Garotos de Bem são casos que chocam a ponto de que realmente daí, como o Mário acabou de dizer, em algum ponto alguém resolve fazer alguma coisa, porque aí foi demais, né? E o Garotos de Bem é um filme que trata disso. Um outro filme que fala disso uma versão mais atualizada e que também puxa o tempo, mas é ficção, que é aquele Pisque Duas Vezes, que inclusive e que aí tratam de novo com a filha daquele... a Zoe Kravitz, né? A Zoe Kravitz, a filha do Lenny Kravitz. Foda, né? Esse filme. É um filme complicadíssimo, vale a pena assistir também, mas ele é bem complicadinho. E daí um que eu quero puxar agora,
para quem curte Stranger Things, não podemos nos esquecer que a mãe de todos os clubes de políticos vai nos remeter diretamente... antes de citar esses clubes e Stranger Things, eu quero citar um filme do Cillian Murphy, que é Pequenas Coisas Como Estas, que fala das lavanderias de Madalena na Irlanda. Esse filme é um filme de 2024 e que fala também desse caso em que se utilizava crianças rejeitadas socialmente com fins escusos, tá? É um filme do Cillian Murphy, bem pesado esse filme, e também é baseado em casos verídicos. Voltando a Stranger Things, não podemos esquecer do Hellfire Club, que é uma das mães de todos os clubes que são verdadeiros inferninhos, o nome já remete a isso, o Clube do Inferno, que é um clube formado por Francis Dashwood no século XVIII, que ele era um libertino e realmente eles se reuniam para dar vazão a toda a perversidade. E era um clube destinado a políticos, pessoas de influência, né? Então ele é a mãe de todas as teorias de conspiração. E talvez, e aqui eu quero fazer esse aporte, quase todas essas referências que a gente ouve no cinema americano, Olhos Bem Fechados, etc., é muito mais provável que remeta ao Hellfire Club do que, por exemplo, a Illuminati, a Ordem, ou a Maçonaria, ou Skull and Bones propriamente dito. Porque, na realidade, é um clube que existiu historicamente, uma agremiação de pessoas, né? E que a turma era bem complicada e totalmente voltada para vazão das suas perversidades, e eram pessoas que tinham influência política. Então o Hellfire Club é a minha ficha para ser o grande influenciador de todas essas pessoas de preto vestidos fazendo perversidade. Eu acho que é tudo coisa do lado dos caras do Round Six, isso aí. Os caras que também é uma coisa de dispensar também. Bom demais. Pô, temos um episódio, galera. Muito massa. Vocês querem acrescentar mais coisas aí, Mário? Eu tenho a acrescentar um filme do Jean-Claude Van Damme chamado O Alvo. Qual que é? O Alvo. Meu Deus. É mais ou menos esse estilo aí, que é o ricaços que pagam pra caçar pessoas. Ah, tô ligado. Daí ele entra nesse rolê e tem que sobreviver, né? Exatamente. Eu lembro disso aí. Ou ele é um investigador que aí uma mulher contrata ele porque alguém aí ela foi pega disso daí e ela quer saber o que aconteceu. E ele entra nesse rolê, eu tô ligado. Nossa, eu vi esse filme aí, é dos anos 90, né? Sim, anos 90. Olha aí. Olha aí. Teve tantas coisas pesadas, vamos dar uma olhada nesse filme. Né? Tá certo. Pior. Ai. Mas é isso aí então, galera. Pô, bom demais. A gente só, né, pra quem chegou até aqui, então... a gente falou um pouquinho lá no começo, né, do caso do Epstein, né, e frisando que a gente trouxe coisas que provavelmente vão vir à tona ainda depois do lançamento desse episódio aqui, né, até onde a gente viu até agora são isso. Lembrando sempre para ver as fontes das notícias, né, para não sair teorizando e criando teorias em cima disso, né, vai em jornais... tipo, e fontes boas, assim, nesse sentido. Não tem problema, né? Também fazer umas brincadeiras, né? Teorizar, que nem... agora vão criar um meme do Giorgio lá do History Channel com a mão, assim, escrito Epstein, né, na frente. Em vez de aliens, né? Epstein. É tudo, né? Agora. Tudo, né? Assim, né? Então, assim, mas e fica as dicas desses filmes, assim, como a gente falou, né? Alguns dos filmes que a gente citou aqui, eles são bem pesados, né?
a Serbian Film ali, o Albergue, né? O próprio 120 Dias. São filmes bem, bem pesados, assim. Então, não é filme para assistir com a família, né? Assim, é um filme perturbador, né? E esse que o Goiás citou ali, naquela hora dos Garotos de Bem, a gente tem um episódio no Bico do Corvo que a gente gravou sobre esse filme. E ele é um filme super pesado e é por causa dessa história realmente que depois foi feito lá o lance a estrutura lá de leis lá para crimes contra mulheres na Itália e tal. É uma parada bem, bem forte, assim. E é uma escola católica, né? Assim, isso que foi foda. Dentro disso daí. Enfim, fica essas recomendações com esses adendos aí para não ficar ruim da cabeça depois. E em último caso, assiste lá um desenho depois para relaxar, para esquecer. Ou o Alvo. E vale citar mais 2 filmes, que é o Corra e o Menu. Sim, olha aí, ó. Né? Que também entra na mesma temática. Exatamente. O Corra mais ainda, né? O Menu acho que é mais uma coisa de ferrar com as pessoas que são cuzonas, né? Mas mais ou menos isso, né? Eu posso então só finalizar com manda ver. É uma série, não é um filme, é uma série chamada Happy, que é com o... esqueci o nome do cara, mas ele fazia Law and Order Special Victims Unit. É série, chama Happy. Happy. Happy de feliz mesmo. Happy de feliz, isso. Sim, é verdade. Essa série com o Christopher Meloni. Isso, Christopher Meloni. Ela é baseada na graphic novel do Grant Morrison. Sim, o Grant Morrison é o mesmo que fez aquela história em quadrinhos Invisíveis. Vale a leitura. Ele foi roteirista do Constantine. Olha aí. Se você... Uma dica pessoal, assim, para todo mundo que está ouvindo aqui. Se você ver qualquer coisa que na capa está escrito Grant Morrison, compra. Vai ter qualidade, vai ser viajado. Pode ter certeza que vai ser essas duas coisas. Mas vou procurar isso aqui. Cara, assim, é muito divertida, assim. É uma série pesada porque ela é violenta, sabe? Mas acho que não chega a ser pesada como as coisas que nós falamos aqui. Mas é que bacana porque, assim, eu assisti a primeira temporada, a segunda eu não assisti, tem 2 temporadas só. Mas basicamente conta a história do personagem do Christopher Meloni, que ele é um ex-policial, se não me engano, detetive, e que agora ele virou, tipo, assassino de aluguel, alguma coisa assim. E a filha dele é sequestrada, ele vai começar a investigar, acontece algum acidente com ele, que aí ele começa a enxergar o amigo imaginário da filha que vai até ele pedir socorro para achar a menina. E aí, com essa interação entre os dois, vai se desenrolando tudo. Mas o negócio, assim, é de uma maluquice, mas que pega um pouco esse negócio do submundo, né, das coisas. Porque tem, tipo, toda tem uma rede de pessoas que sequestram crianças para políticos e não sei o que, cara, é bem massa. Ele pega um pouquinho dessa coisa, tipo, da seita, tudo mais que a gente sabe, mas assim, é muito bacana, eu recomendo, é uma série legal para se ver. Eu acho que tem na Netflix, mas fica aí porque é interessante. E assim, vai esperando uma parada viajada, já se prepara, vai ter. Mas, bom demais. Bom demais, galera. É isso aí, então. Agradeço aos Invisíveis aqui. Pois esse quadrinho aqui eu sempre quis ler, nunca comprei, comprarei. Eu tenho aqui, viu? As capas são bonitas, né? As capas são mó foda, assim. Então, muito obrigado, Mário. Aí, mais uma vez, voltando. Goia, estamos juntos. Espero não ficar fudido da cabeça depois desse episódio, mas acho que não. Eu vou assistir o Alvo pra compensar ou o Rap pra ficar feliz entre aspas. É isso aí, gente. Um abraço. Show.